Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder aqui mais um simulado. Esse simulado foi do Gran Cursos, então fazendo referência aqui a quem montou o simulado, é o segundo simulado, agente de correios, carteiro, pós-edital. Hoje vamos fazer as questões de matemática. Antes, se você é novo no canal, não esqueça de deixar o like, temos vários simulados aí do que concurso, do estratégia, do Gran Cursos, então você pode estar acessando. Se quiser ter acesso a esse simulado em PDF, assim como o gabarito completo, pode entrar em contato, certo? Então vamos lá. Questão 16, ela fala o seguinte: um carteiro percorreu 2/3 de sua rota e ainda tem 7,5 km para percorrer. A distância total da rota é... Então, pessoal, isso aqui é uma questão básica, desde que a gente entenda o conceito de fração. A gente tem que saber como completar uma fração. Então, olha só o que ele falou. Ele disse que o carteiro percorreu 2/3 da rota e ainda falta 7,5 km. Então, ele deu uma parte em fração e deu a parte restante em quilômetro. Só que dessa primeira fração aqui, pessoal, eu posso tirar o que falta, eu posso tirar o restante. Se vocês lembram, para eu completar uma fração, eu tenho que ter os dois números, o de cima e o de baixo, igual. Então, uma fração completa seria 3 por 3, que daria 1. Um inteiro seria uma fração completa. Então, para completar essa fração aqui, eu tenho 2/3. Então, para completá-la, para fazer 3/3, eu falto quanto? Eu falto 1/3, concordam? Então, eu tenho 2/3, para completá-la, eu falto 1/3. Então, se eu falto 1/3 em fração e ele falou que a rota falta 7,5 km, então quer dizer que 1/3 de x, porque eu não sei qual é o valor, ele deu a fração, só que eu não sei qual é o valor da rota. Então, 1/3 de x, ele corresponde a 7,5 km. Esse x ele representa o valor da rota, certo? Então, como é que a gente encontra o valor agora? Simplesmente eu faço aqui meio pelos extremos, aqui não tem nada, mas eu posso transformar em uma fração, é como se tivesse 1, multiplico de forma cruzada, então multiplico de forma fazendo um x, então fica 1 vezes x dá x, igual 3 vezes 7,75, ou 7,5, perdão, vezes 3. Vou fazer aqui em cima, 7,5 vezes 3. 5 vezes 3, 15, coloco 5, subo 1. 7 vezes 3, 21, com 1 que subiu, 22. Veja quantas casas decimais tem à direita da vírgula, observe que eu tenho apenas uma. Então, resultado, x igual 22,5 km. Olha só, letra B, super simples essa questão, pessoal, vamos treinar. Se você achar que está difícil, refaça, tenta fazer um exemplo semelhante, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Agora vamos fazer aqui a questão 17. A questão 17, pessoal, ela fala: uma frota de veículos dos Correios percorre 450 km em 5 dias, operando 8 horas por dia. Se a frota passar a operar 10 horas por dia e com 8 veículos, a distância percorrida em 3 dias será... Então, isso aqui é uma regra de 3 composta. Primeiramente, a gente tem que fazer o quê? Olhar quais são os fatores e quais são os números de cada um. Então, vamos passo a passo. Uma frota de veículos, então temos aqui veículos dos Correios percorre 450 km. Então, distância, vou botar apenas o dist de distância em 5 dias. Então, vou botar aqui dias, operando 8 horas por dia. Então, temos aqui horas. Então, temos aqui essas três unidades. Vamos colocar os números de cada um. Ele falou que uma frota de 6 veículos. Então, aqui vai ser 6. Dos Correios percorre 450 km. Então, a distância é 450, operando 8 horas por dia. Então, dias é 8. Na verdade, em 5 dias. Então, aqui não é 8, aqui é 5 e aqui que é 8. Então, o que a gente tem que fazer é pegar as unidades, colocar os valores de cada uma na primeira parte e os valores na segunda parte. Aí, na segunda parte, ele fala: se a frota passar a operar 10 horas por dia, onde é que tem horas aqui? Aqui, 10. E com 8 veículos aqui eu coloco 8. A distância percorrida em 3 dias, aqui em dias eu coloco 3. E ele quer a distância x. Olha que simples, pessoal. Organizou, agora o que é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar todas as outras grandezas, independente de ser regra de 3 composta com 3, 4, 5 até 10, a gente sempre vai comparar com a parte que tem o x, que é o que a gente quer saber. Então, primeiramente eu coloco ele aqui para frente, 450 sobre x,
vai ser igual. E aqui eu vou ter três multiplicações de 3 razões diferentes. Então, aqui esse vezes esse, vezes esse. Observe que o daqui já está pronto. Então, eu vou comparar todas as outras unidades com a parte que eu quero, com a parte que tem o x. Então, sempre a gente pode fazer assim. Algumas pessoas fazem de outra forma, dividindo antes, fazem a proporção antes, mas eu faço desse jeito. Se você faz de outro jeito, pode colocar aí também. O que importa é chegar ao resultado. Então, vamos comparar. Olha só, se eu aumentar aqui a quantidade de veículos, eu vou aumentar a quantidade de veículos. A distância, ela vai aumentar ou diminuir? Ora, se eu aumentei a quantidade de veículos, claro que esses veículos vão ter uma distância maior. Então, vou colocar aqui uma seta para cima, aumentei a quantidade de veículos. Então, a distância ela vai aumentar. Vou colocar aqui, pronto. Observa que eu vou comparar tudo com a distância. Deixa eu botar a seta da distância aqui, porque é a parte que tem o x. Ok. Então, se as duas setas estão para cima, quer dizer que é uma relação diretamente proporcional, ou seja, quando uma aumenta, a outra também vai aumentar. Então, aqui eu coloco do jeito que está, 6 sobre 8. Se fosse uma relação inversa, eu teria que inverter a ordem aqui na hora da multiplicação. Por exemplo, se um aumentasse e o outro diminuísse, eu teria que mudar aqui. Vamos comparar esse daqui agora com a parte do dias. Se aumentar a quantidade de dias, a distância ela vai aumentar ou diminuir? Ora, se tem mais dias para esses veículos andarem, a quantidade de distância ela vai aumentar ou vai diminuir? Claro que também vai aumentar. Então, aqui, se eu aumento um, eu também aumento o outro. Então, eu não preciso trocar, as relações estão sendo diretas. Então, eu coloco 5 sobre 3. Então, é uma relação diretamente proporcional. Agora, comparando novamente com a parte que tem o x, com a distância. Eu vou comparar com horas agora. Se aumentar a quantidade de horas por dia, a distância ao final ela vai aumentar ou vai diminuir? Claro que se aumentar a quantidade de horas, vai ter mais tempo para esses carros percorrerem. Então, a distância também vai aumentar. Então, olha só, eu coloco 8 sobre 10 também, porque é uma relação diretamente proporcional também, seta para cima. Então, observa que eu não precisei mudar nada aqui, porque foram tudo diretamente proporcionais. E agora, eu faço o quê? Eu conservo essa primeira parte, 450, e vou resolver a outra parte do outro lado, igual. Aqui é uma multiplicação tripla em cima e tripla embaixo. Então, eu tenho que multiplicar esse vezes esse vezes esse. 6 vezes 5 dá 30. Vou conservar aqui 30 vezes 8. Dá para fazer direto, mas eu vou conservar só para organizar. Embaixo, 8 vezes 3 dá 24. E conservar o vezes 10. Pronto. Então, conservo aqui 450 sobre x igual. 30 vezes 8, eu faço aqui 3 vezes 8 vai dar 24. E o zero que eu não acrescentei, eu coloco aqui agora. Sobre 24 vezes 10. Eu multiplico o número diferente de 0 pelo número diferente de 0. 24 vezes 1 dá 24 e acrescento o 0 na resposta. Então, observa que eu vou suspender aqui. Então, repetir 450 sobre x é igual a 240 dividido por 240 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, olha só que maravilha. Pronto. Como eu quero encontrar o valor do x, simplesmente ele vai passar lá para cima. Então, aqui vai ficar 450 é igual a 1 vezes x, que é o próprio x. Então, a distância, olha só, permaneceu. Então, 450, olha só, letra A. Certo, pessoal? É isso aí. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. A questão 18, pessoal, é uma questão de porcentagem. Sobre porcentagem, ele fala: um pacote custava R$ 120, sofreu 2 aumentos consecutivos de 10% e 15%. O preço final do pacote é... Bom, então vamos fazer o passo a passo. Ele falou que tem um valor e sofre 2 aumentos consecutivos. Ou seja, primeiro eu aplico um aumento no valor, aí o resultado, depois eu aplico outro aumento. Então vamos lá? O primeiro aumento é 10%. Então, se vocês lembram em porcentagem, pessoal, o total de algo, ele é sempre 100%. Quando ele fala aqui que teve um aumento de 10%, então esse valor ele vai passar a ser 110%. Então, vamos achar aqui quanto é 110% de 120. Então, vai ficar 110% de 120. 110% eu posso transformar em uma fração em que o 100 está embaixo. Então, 110 por 100 vezes, que esse dia representa multiplicação, 120. Botar um igual aqui. Isso aqui, pessoal, é uma multiplicação de fração, porque todo número inteiro eu posso transformar em fração colocando 1 embaixo, que não vai mudar nada. Multiplico os dois de cima entre eles e os dois de baixo entre eles.
Só que observe o seguinte, para poder simplificar na hora da prova. Sempre quando tiver multiplicação em cima e eu tiver zeros em cima e zero embaixo, eu posso simplificar, ó, em pares. Só que os pares, ele é um de cima, um de baixo, outro de cima, outro de baixo. Nunca eu posso simplificar se os dois zeros tiver apenas em cima e não tiver nada embaixo. Então, isso aqui vai ser igual. Embaixo vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, eu nem preciso colocar. E em cima vai ficar 11 vezes 12, ou 12 vezes 11, que é uma conta básica de fazer. 12 vezes 11, vocês podem fazer o passo a passo, pessoal. Vai dar 132, eu não vou fazer porque aqui é uma conta básica, certo? Então, após o primeiro aumento, ficou R$ 132. Pronto, esse é o valor que ele tem. Aí ele fala que teve outro aumento de 15%. Então, observe que aqui agora esse é o valor total, 132. Então, esse valor ele é 100%. Vocês esqueçam essa parte aqui, porque teve um aumento, o valor passou a ser 132. Então, o total passou a ser 132. Essa parte aqui vocês deletam. Então, vamos para a segunda parte. Teve um aumento de 15% nesse valor. Então, observe que se o total é 100%, então agora ele quer 115%, concordam? Por quê? Porque ele teve outro aumento de 15% em cima do valor já reajustado. Então, é 115% de 132. Novamente, eu posso transformar em uma fração. 115 por 100. 115 por 100, o dia é uma multiplicação, vezes 132. Coloco um embaixo para transformar em multiplicação de fração. Multiplico os dois de cima e os dois de baixo. Observe que agora eu não tenho nenhum zero em cima para poder simplificar. Eu tenho apenas embaixo, então eu não posso cortar. Então vai ficar 115 vezes 132 dividido por 100 vezes 1. Então aqui é uma multiplicação com 3 números. Vamos fazer aqui embaixo. 115 vezes 132. Vamos ver se dá para fazer. Multiplico tudo pelo 2 primeiro. Deixa eu mudar o tamanho do lápis. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, subo 1. 2 vezes 1, 2, com o que subiu 3. 1 vezes 2 novamente dá 2. Agora multiplico tudo por esse 3. 5 vezes 3, 15. Coloco 5, subo 1. 3 vezes 1, 3, com o que subiu 4. 3 vezes 1 novamente, 3. Agora eu multiplico tudo por esse 1. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1 novamente, 1. E agora simplesmente eu faço uma soma. Aqui 0. 5 mais 3, 8. 4 mais 2, 6. Com 5, 11. Coloco 1 e subo 1. 3 e 1, 4. Com 1, 5. E aqui continua 1. Ou seja, deu 151,80. Observe que só com essa resposta aqui, eu já acharia o gabarito. Olha só, gabarito letra B. Por quê? Porque as outras opções não tem nenhum 151,80. E por que essa vírgula aqui? Porque esse valor aqui é essa parte de cima aqui. Então, 151,80. Só que embaixo ainda tem o dividido por 100. Pronto, aqui não tem o vírgula não, perdão. Então, 15.180 dividido por 100. Divisão por zeros, pessoal. O que é que eu faço? Eu corto um zero aqui, outro zero aqui. Vai ficar 151.518 dividido por... Perdão, 1.518 dividido por 10. Quando eu divido um número por 10 e eu tenho um embaixo, é o mesmo que eu fazer aparecer uma vírgula aqui. Certo? Se eu dividisse por 100, a vírgula ia andar 2 casas. Se eu dividisse por 1.000, 3 casas. Então ficou 151,8. Mais 151,8 é o mesmo que 151,80. Certo, pessoal? Esse zero aqui ele não acrescenta em nada, é só para arredondar. Então, letra B, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Agora, pessoal, a questão 19, ela fala o seguinte. Um cliente aplicou R$ 2.000 uma taxa de 4% ao mês por um período de tempo desconhecido. Ao final, recebeu 2.560. O tempo de aplicação foi de... Então, é uma questão de juros simples. Vamos pegar as informações que ele deu na questão. Ele fala aqui, um cliente aplicou, o valor que é aplicado é chamado capital. Então, C igual a R$ 2.000. Há uma taxa de 4% ao mês. Então, I é igual a 4%. Esse valor, pessoal, a gente tem que tirar da porcentagem. Simplesmente é só dividir esse valor por 100. Eu, nas contas, eu coloco o valor dessa forma. Tem algumas pessoas que preferem levar em forma decimal. Dividir 4 por 100, que vai dar 0,04. Levar de forma decimal. Eu levo dessa forma porque geralmente aparece um zero para poder simplificar. Mas você que escolhe o jeito de
de fazer sua conta, certo? O jeito que achar melhor. Aí ele fala que um período desconhecido. Então, T igual, eu não sei qual o valor de T que é desconhecido. Aí ele quer, ao final recebeu 2.560. O valor que é recebido em uma aplicação é chamado de montante, M. Então, montante é igual a 2.560. Com isso, pessoal, dá para a gente fazer a conta. Vamos lá? Agora ele quer saber qual o valor do tempo. Então, qual é a fórmula que eu relaciono essas informações? Eu tenho a fórmula tradicional do juro simples, que é chamada J igual a CIT, ou simplificando, a forma que relaciona junto com o montante é montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Essa é a fórmula que relaciona o montante, o capital, o tempo e a taxa. Bom, e agora, como é que eu faço? Observe que eu tenho todos os valores aqui, à exceção do tempo. Então, o montante está aqui, que é 2.560, eu vou substituir 2.560, igual o capital está aqui, que é 2.000 vezes o 1, eu repito, mais a taxa está aqui, que é 4 por 100, eu vou trazer inflação, não vou trazer 0,04, então 4 por 100 vezes o tempo. Pronto, então aqui agora eu vou trabalhar aqui dentro do parênteses para depois simplificar o resto. Então vamos lá, conservar 2.560 igual 2.000, conservo também. E aqui agora vamos trabalhar essa parte aqui. Aqui, pessoal, eu faço o seguinte, eu vou conservar, na verdade, eu vou fazer o MMC. Fazer o MMC é o mesmo que eu multiplicar aqui embaixo, aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. Eu faço 100 vezes 1, dá 100. E esse daqui eu multiplico de forma cruzada. Aqui uma dica para a gente adiantar na hora da prova, ao invés de ficar divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, simplesmente eu multiplico de forma cruzada. Então, eu faço 100 vezes 1, dá 100, mais 1 vezes 4, 4. Só que tem o T do lado do 4, então fica 4T. Fecho parênteses. Pronto. Agora eu faço o seguinte, observe que esse 100 está na parte de baixo. Vamos tirar esse parênteses aqui, que vai ficar 2.560 igual. Esse 100 aqui, ele está na parte de baixo e o 2.000 está na parte de cima. Esse 100, pessoal, como ele está na parte de baixo, ele está sendo dividido. Eu posso trazer ele para o lado de fora do parênteses. Então, vai ficar 2.000 sobre 100 vezes 100 mais 4T. Observe que o que eu não estou fazendo, eu estou conservando. Então, aqui eu posso simplificar, ó, cortar os zeros. Então, vai ficar 20. Então, fica 2.560 igual 20. Vou conservar para poder tirar esse zero, vezes 100 mais 4T. Pronto. Aqui, pessoal, eu posso fazer de duas formas. Ou multiplicar aqui pelos 2, ou trazer aqui para a parte de baixo. Então, vamos fazer, conservar aqui, 2.560 é igual. Aplico a propriedade distributiva, que é multiplicar esse valor pelos dois valores que estão entre parênteses. Então, 20 vezes 100 vai dar 2.000, porque eu multiplico 2 vezes 1 dá 2 e acrescento os 3, 0, 2.000. E 20 vezes 4T, eu faço 2 vezes 4 dá 8, acrescento o 0, então fica 80T. Pronto. Agora, como eu quero encontrar o valor do T, eu vou jogar os números para o outro lado. Então, esse 2.000 vai vir para o lado de cá, 2.560 menos... Observe que aqui eu estou fazendo passo a passo, porque tem algumas pessoas que não sabem fazer algumas determinadas contas. Então, aqui, se você já sabe essas contas, você pode ir pulando para frente, certo, pessoal? Mas quem não sabe pode ver o passo a passo. Então, 2.560 menos 2.000 igual 80T. Observe que aqui eu só fiz passar o 2.000 que estava positivo para o outro lado com sinal trocado e conservei o 80T. 2.560 menos 2.000 dá para a gente fazer de cabeça, né? Vai ficar 560. Então, eu fico 560 igual 80T. Como eu quero encontrar o valor do T, o número que está do lado dele, ele tem que passar para o outro lado, mas ele vai passar com a operação inversa da multiplicação, vai passar dividindo. Então, eu vou ficar 560 sobre 80 igual a T. Divisão que tem zeros, olha, posso simplificar os zeros, então simplesmente vai ficar, deixa eu suspender aqui para o lado, T igual 56 sobre 8. 56 sobre 8 dá para fazer de cabeça, pessoal? Claro que dá. Se você não souber, você vai acrescentando. 8 mais 8 mais 8 mais 8 até chegar em 56. Aí você vai descobrir que vai dar 7. Então, pessoal, olha só. A conta em si,
ela não é difícil, a gente tem que entender os processos. Veja só, começou com a fórmula básica, eu apenas substituí os números e fui fazendo as operações, tá vendo? Então não tem nada assim tão difícil que não possa a gente aprender, certo? Então, gabarito aqui, letra B, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a questão 20. A questão 20, pessoal, é uma questão super simples. Olha só. A quantidade de encomendas diária que um carteiro consegue entregar depende do tempo disponível de trabalho diário, sendo descrita pela função linear Q de T igual 5T mais 15, em que T é o número de horas trabalhadas. A quantidade de encomendas que o carteiro entregaria se trabalhasse 12 horas por dia é. Então, se você está pensando em desistir, não desista, que tem algumas questões simples. Cabe a gente tentar responder as simples, e se não souber as outras, poupa tempo e vai para frente. Mas aqui é uma questão simples. Olha só, ele dá uma função Q de T igual a 5T mais 15. Então, só tem que fazer a interpretação. Ele fala que T é o número de horas trabalhadas. Ok. Ele já deu esse valor, T é horas. E aqui embaixo ele fala a quantidade de encomendas que um carteiro entregaria se trabalhasse 12 horas por dia é. Então, olha só. Quem é o valor de hora aqui na equação? T. Então ele quer o quê? Ele quer essa equação resolvida, só que substituindo o T por 12. Olha que questão simples, pessoal. Então ele quer o Q de 12, ou seja, Q de 12 horas é igual a 5 vezes 12 mais 15. Olha que questão maravilhosa. Então Q de 12 horas é igual a 5 vezes 12, dá para fazer de cabeça. Eu faço 12 mais 12, 24. 24 dá 48. 48 mais 12, 60, então fica 60 mais 15, que é igual a 75. Olha que maravilha, pessoal, sem trabalho nenhum. Letra A, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos agora para a próxima questão, questão 21 aqui embaixo. Um cliente dos Correios paga uma taxa de envio de 12,50 com uma nota de R$200. Se o troco deve ser dado em moedas de 50 centavos, a quantidade de moedas que o atendente deve devolver será de... Então, aparentemente, uma questão simples também, vamos avaliar. Olha só, ele fala que paga uma taxa de envio de 112, então 112,50. Com uma nota de 200, então ele deu R$200 para pagar esse valor aqui. Aí ele fala, se o troco deve ser dado em moedas de 50, a quantidade de moeda. Bom, primeiramente a gente tem que saber qual vai ser o valor do troco. Pronto, dei o valor lá para pagar, dei R$200. Para ser cobrado 112,50. Então vamos fazer aqui a subtração para ver. Então 200 menos 112,50. Aí você fala, e como eu faço essa subtração? Observe que todo número inteiro eu posso transformá-lo em um decimal acrescentando uma vírgula e zeros. Então aqui vai ser 112. Por que eu estou colocando aqui? Porque a vírgula do número inteiro ela está ao lado direito do número. Então eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então 112,50. E aqui eu completo com zeros. Então aqui eu faço a subtração agora. Pronto. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 5 não dá. Eu tomo um emprestado desse 0. Então aqui vai ficar 10. E aqui vai ficar 9. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Isso. 0 menos 1 não dá, eu tomo um emprestado novamente, aqui vai ficar 10, 10 menos 1, 9, e aqui 1 menos 1, 0, eu não preciso nem colocar. Vírgula embaixo de vírgula. Então aqui, pessoal, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o valor que ele pagou, que foi R$200, e a taxa de envio foi 112,50. Ou seja, pagou esse valor de 200 para ser descontado esse. Então, simplesmente vou fazer uma subtração, 200 menos esse valor. Olha só, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Só que aqui não tem vírgula nenhuma, mas todo número inteiro ele tem uma vírgula aqui à direita. Então, vou encaixar de acordo com a vírgula, 112,50. Como aqui não tem nada, eu tenho que completar com zeros. Agora eu faço a subtração. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 5 não vai dar, eu vou tomar emprestado daqui. Ora, mas aqui é 0, não dá para tomar, então eu tomo do de cá. Aqui é 0, não dá, então eu tenho que tomar um emprestado desse daqui. Esse daqui vai emprestar 1 para todos os números, então aqui vai ficar 1. Esse vai passar a ser 10, esse vai passar a ser 10 e esse vai passar a ser 0. Só que ele vai tomar um emprestado daqui, o daqui vai virar 9. Esse daqui também vai virar
9. Por quê? Porque cada um está emprestando um para o outro lado. Então, o único que tinha valor era esse. Esse emprestou um para esse e esse virou 10. Esse emprestou um por daqui e ficou 9. Esse emprestou um por daqui, ficou 9 também. Só que esse daqui é o único que vai ficar 10, porque ele tomou um emprestado de todo mundo. Então, 10 menos 5 dá 5. Esse que emprestou um para cá ficou 9. 9 menos 2 dá 7. Só que para esse virar 10, ele teve que tomar um emprestado da frente. Então, esse ficou 9. 9 menos 1, 8. E esse daqui, ele emprestou um que virou 1 para todo mundo aqui. Então, 1 menos 1, 0. Não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, o troco foi de 87,50. O que é que ele quer saber? A quantidade de moedas que o atendente vai receber de 50 centavos. Ok, eu já tenho uma moeda aqui, certo? De 50 centavos. Pronto. Então, aqui é uma moeda. Então, aqui eu vou dividir 87 por 0,5. Eu vou fazer essa vírgula andar uma casa, porque eu tenho que olhar qual o número que tem vírgula, qual o número que é decimal, esse daqui. Ele tem quantas casas à direita da vírgula? Apenas uma. Então, eu vou fazer essa vírgula andar uma casa para o número ficar 5. Eu tenho que tirar a vírgula. Quando ele anda uma casa, eu tenho que acrescentar um zero do outro lado. Então, aqui fica 870. Se ele andasse duas casas, ia ficar 2 zeros. Então, é sempre assim. A gente vê quantas casas decimais tem à direita da vírgula. Se tiver duas, coloco 2 zeros. Se tiver 3, 3 zeros. Agora, vamos dividir. 8 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Subtraio. 8 menos 5, 3. Desse esse 7 que eu não usei ainda. 37 por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Subtraio. 37 menos 35 sobra um 2. Desse esse 0 que eu não usei, fica 20. 20 por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Subtrai o zero de resto. Aí você fala, ora, cadê a opção, professor? Deu 174, correto? Só que observe que eu tirei esse 50 aqui, 50 centavos, que é uma moeda. Então é 174 mais 1, que é igual a 175. Olha só. A letra D, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para outra questão. Questão 22 agora, pessoal. Outra questão de porcentagem, só que agora é de redução. São duas reduções sucessivas de porcentagem. Ele fala, uma taxa de envio dos Correios, que era de R$ 150, foi reduzida em 20% e posteriormente sofreu mais uma redução de 10%. O valor final da taxa é... Então, paralisem o vídeo, tentem responder. E aí, conseguiram? Então, se não conseguiu, vamos lá. Se conseguiu, vamos acompanhar. Ver se vocês fizeram dessa forma. Então, ele falou que era R$ 150 e foi reduzido em 20%. Se vocês lembram, eu falei na outra questão lá, que o total de algo, ele corresponde a sempre 100%. Então, é sempre dessa forma. Agora, ele falou que teve uma redução. Redução é eu subtrair, é eu tirar. Reduziu 20%. Então, o valor ele vai passar a ser 80%. Muito bem. Então, qual vai ficar o valor com essa redução? Então, vai ficar 80% do valor inicial. Vai ficar 80% de 150. E aqui eu já encontro já com a redução. Esse a porcentagem eu posso escrever sempre uma fração em que o 100 está embaixo. Sempre eu falo aqui 80%. O dia ele representa uma multiplicação de 150. Observe que aqui é uma fração. Eu posso escrevê-la colocando 1 embaixo. Multiplico os 2 de baixo e os 2 de cima. Só que observe o seguinte, sempre quando eu tiver multiplicação e eu tiver zeros em cima e embaixo, eu posso simplificar, sempre em pares. Um de cima, um de baixo, outro de cima, outro de baixo. Então, embaixo vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Praticamente eu estou me repetindo da outra questão, compreende? Só que na outra questão foi um aumento e aqui uma redução, mas a forma é a mesma coisa. 8 vezes 15 é o mesmo que 15 vezes 8. Dá para fazer de cabeça? Sim, olha só. 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 60, 120. É isso mesmo? 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 60, 120. Então, após a primeira redução de 150, o valor passou a ser 120. Esse valor agora é o total. Esqueçam a porcentagem de redução. Agora eu estou com o valor total. Aí ele falou, e posteriormente sofreu mais uma redução de 10%. Então agora a redução vai ser de 10% em cima do valor total. Então 120 aqui, ele é o 100% agora, certo? Só que agora, pessoal, eu não quero esse valor, eu quero a redução, eu quero o 90%, perdão, porque reduziu 10%. Então vai ser 90% de 120. Observe que as porcentagens não é difícil a questão de porcentagem, pessoal.
é só a forma de interpretar. A porcentagem agora eu vou escrever de uma forma em que o 100 está embaixo, sempre dessa forma. O dia multiplicação vezes 120. Aqui não tem nada, mas eu sempre coloco 1 para transformar em uma fração. Multiplico os dois de baixo e os dois de cima. Só que para simplificar, ó, simplifico sempre os zeros em pares. Ó, que maravilha. Em cima vai ficar 9 vezes 12. 9 vezes 12. E embaixo 1 vezes 1 que dá 1, eu não preciso colocar. Então vamos fazer aqui 12 vezes 9, ou 9 vezes 12 que é o mesmo. 9 vezes 2, 18. Coloco 8 sobre 1. 9 vezes 1, 9, com 1 que subiu, 10. Então, 108. 108, olha só. Letra A, pessoal. Gabarito bonitinho, certo? Vamos para a próxima questão. Outra questão básica aqui, pessoal, é a questão 23. Olha só. Um carteiro observa que o custo Cx para transportar encomendas é dado pela função quadrática c de x igual 2x ao quadrado menos 8x mais 10, em que x é a quantidade de encomendas. Para minimizar o custo, assinale a alternativa que indica a quantidade de encomendas que devem ser transportadas. Então, vamos lá na função. C de x igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 10. Aqui, pessoal, a gente tem que saber algumas coisas básicas de equação do segundo grau. Por exemplo, os vértices x, vértice, y, vértice. Resolver uma equação, os dois pontos, os pontos que zera a equação. O que ele quer aqui é alternativa que indica a quantidade de encomendas que deve ser transportada, no caso para minimizar. Então, primeiramente a gente tem que olhar o seguinte, se aqui eu for colocar em um gráfico, a concavidade ela vai estar voltada para cima. Por quê? Porque o número que acompanha o x ao quadrado ele é positivo, ou seja, o a ele é maior que zero. Ok, e qual é o valor que eu vou... Como é que eu vou conseguir minimizar aqui? Para minimizar, aqui é x, só relembrando, e aqui é y. Para minimizar, eu tenho que pegar o ponto em que a concavidade ela é mais baixa, esse ponto x aqui. Esse ponto é o x-vértice. Então, x-vértice é igual a menos b dividido por 2a. Então, fica menos b sobre 2a. Temos também que saber encontrar quem é a, quem é b, quem é c. O a é o que acompanha x ao quadrado, o b é o que acompanha x e o c é o número que está sozinho. Então, x-vértice vai ser igual a menos b. O b é 8, então vai ficar menos. Na verdade, o b é menos 8, porque o sinal acompanha. Então, vai ficar menos da fórmula, menos 8 sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos com menos mais, 8 sobre 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, quantidade de encomendas que minimiza o custo vão ser 2 encomendas, gabarito letra B, certo, pessoal? Vamos para a questão 24. A questão 24, pessoal, veja só. Um carteiro consegue entregar 60 encomendas em 4 horas. A quantidade de encomendas que ele conseguirá entregar em 7 horas, mantendo a mesma eficiência, é. Então, é uma questão de proporção, veja só que não é uma questão difícil. Então, para vocês que estão dizendo que vão desistir por causa de matemática, não desista, que matemática tem algumas questões que são fácil de compreender. Pode não ser difícil, pode não ser fácil de fazer, mas ela também não é difícil. Olha só, então o entregador consegue entregar 60 encomendas em 4 horas. Então veja só a relação que ele fala. 60 encomendas em 4 horas. Vou botar só H para a gente representar. A quantidade de encomendas que ele conseguirá entregar em 7 horas. Então sempre a mesma unidade embaixo da mesma unidade. Quantidade de encomendas que ele quer é o X, eu não sei. Pronto, mantendo a mesma eficiência. Como ele quer uma mesma eficiência, é uma questão de proporção. Eu multiplico de forma cruzada. Então eu faço x vezes 4 dá 4x é igual a 7 vezes 60. 7 vezes 60. Conservo 4x para poder resolver daqui aqui do lado. Multiplicação que envolva zero, eu sempre posso multiplicar os dois números muito diferentes de zero. 7 vezes 6 vai dar 42 e acrescento o zero na resposta. Agora, como eu quero encontrar o valor do x, ele tem que ficar sozinho desse lado. Esse 4 ele está do lado do x fazendo o papel de multiplicação. Então, ele vai passar para o outro lado embaixo fazendo o papel de divisão. Sempre ele passa com a operação inversa. Então, 420 sobre 4. Então, 420 por 4. Dá de cabeça, dá. Vocês podem fazer passo a passo, mas vamos pensar. Vou botar aqui x igual. 400 por 4 vai dar quanto, pessoal? Não vai dar 100? Ok. E 20 por 4 vai dar quanto? Vai dar 5. Então, aqui vai ser 105. E 105, olha só,
Letra D, pessoal, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos chegar agora para a nossa última questão. Ela fala o seguinte, questão 25. Um agente dos Correios precisa dividir 375 km entre 3 entregadores em partes proporcionais ao tempo que cada um pode dedicar, 5, 8 e 12. O entregador que tem 8 horas disponível percorrerá. Então, aqui é uma questão básica da IBFC, questão de proporção. Quase todos os simulados que eu fiz teve questão semelhante, então você não pode errar essa questão. Como é que a gente faz? Eu vou circular apenas primeiro o valor, 375. Eu vou olhar as partes proporcionais que ele falou. 5, 8 e 12. Eu faço o quê? Eu somo essas partes. 5 mais 8 mais 12. Observe que só estou mudando as informações, mas aqui é uma questão semelhante a todas as outras. Então, vou fazer aqui uma soma. 12 mais 8 dá 20. 20 mais 5, 25. Então, o total de partes proporcionais são 25, que foram divididas para os entregadores. Pronto, 25 horas. Ele quer saber o entregador que tem 8 horas. Para eu saber o que tem 8 horas, eu vou dividir 375 por 25 e depois eu multiplicar por 8. Olha que questão simples. Se ele perguntasse o de 12 é a mesma coisa. Então, vamos ver se dá para fazer aqui. 375 dividido por 25. O 3 não dá, eu pego logo 37. 37 por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. Subtraio para ver quanto tem de resto. 37 menos 25 sobram 12. Desço esses 5 que eu não usei. 125 por 5 vai dar 5. Vamos ver se é isso mesmo. 5 vezes 125. 5 vezes 25, 125. Sobra um zero de resto. Ou seja, cada parte ela corresponde a 15. A cada hora ele vai ter 15 nessa parte proporcional. Então, se ele quer saber o entregador que tem 8 horas, simplesmente, deixa eu separar aqui, simplesmente eu multiplico 15 vezes 8 e descubro a resposta. 8 vezes 5, 40, boto o 0, subo 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Olha só a resposta bonitinha. 120 km, letra B. Certo, pessoal? Terminamos mais um simulado aqui. Esse foi do Gran Cursos Online. Se você quer ter acesso, entre em contato comigo, vou estar enviando o link. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.